A paz do Senhor para todos. Aqui quem vos fala é o pastor André Oliveira. Eu quero deixar uma palavra de Deus para nossa reflexão, meus amados irmãos, que se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Versículo 2: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Meus amados irmãos, nós temos por obrigação, enquanto membros de uma sociedade politicamente organizada, orar pelas autoridades constituídas, a fim de que estas promovam o bem comum e ajam com equidade e justiça. Meus queridos, nós vivemos em um mundo que está enfermo, mas a Igreja de Cristo tem um remédio. Eu quero falar aqui sobre 6 remédios que a Igreja de Cristo tem. Coisa linda, que diz assim: qual é o primeiro remédio para curar o mundo enfermo? É oração e jejum pela pátria. Aqui está o primeiro remédio pela pátria: oração e jejum. O segundo remédio: nós não podemos aceitar ativismo políticos visando mudar a ordem estabelecida de tal comportamento que é condenado pela Bíblia. Por exemplo, Romanos capítulo 13 diz, do capítulo 1, versículo 1 ao 6, que obedecei todas as vossas autoridades, desde que essas autoridades, meus irmãos, estejam conforme fazendo o que é de direito pelo povo, tá? Isso. Nós sabemos que Daniel, por exemplo, ele não se prostrou diante da estátua de Nabucodonosor. Preste muito bem atenção. Terceiro remédio: conformismo escatológico. Muitos já não estão sabendo interpretar mais a Bíblia Sagrada. Cristo está às portas. Meus irmãos, Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias também fala que o meu povo erra porque lhe faltou o conhecimento. Precisamos entender que não podemos se conformar com o conformismo escatológico. Jesus está voltando. Quarto remédio: a missão profética da igreja. Pastor, que é isso? Se a igreja não deve se envolver com ativismo político e nem cair em comodismo, o que devo fazer? Crer na justiça de Deus. Os profetas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, meus irmãos, eles anunciaram o juízo de Deus. Você vai ver em Jeremias capítulo 7, versículo 13. Em Jonas contra Nínive, Jonas capítulo 3, do versículo 4 ao 5. João Batista
condenou a iniquidade social da nação. Então nós também precisamos, né? Ou seja, a missão profética da igreja, crer na justiça de Deus. Outra coisa que nós também, outro remédio que nós precisamos, que é o número 5, conservação de valores cristãos. Nós precisamos ter a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Precisamos ter isso. E o número 6, conservação das liberdades democráticas. Nós precisamos, tá? Glória a Deus. Precisamos ter conservação das liberdades democráticas. Oremos pelo nosso presidente para ter força moral e para reprimir tudo que for contra a verdade. Meus irmãos, Deus entregou autoridade na mão da igreja. Jesus disse: eis que darei as chaves do céu. Tudo que a igreja ligar de aqui na terra e ligar de no céu, preste atenção, é a chave que abre. A oração tem poder. Oh, aleluia. Guarde essa palavra no teu coração, meus irmãos. Não tema, não tenha medo. Aleluia. Que Deus possa te dar uma semana abençoada diante de Deus. Que Deus te abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém.